Oi, pessoal! A gente já parou para pensar na verdadeira mágica que o nosso cérebro faz a cada segundo? Essa capacidade de enxergar o mundo com profundidade é um processo incrível que acontece o tempo todo. E o mais fascinante é que a tecnologia, tipo a dos drones, achou um jeito de imitar essa nossa habilidade. Vamos mergulhar nisso para entender como funciona. Olha só, enxergar em 3D não é tão simples quanto parece. Na verdade, é um baita trabalho. Cada um dos nossos olhos captura uma imagem de um ângulo um pouquinho diferente. E aí entra o cérebro, trabalhando quietinho ali atrás, para juntar essas duas visões, sabe? Ele funde tudo numa imagem só, e é isso que dá a percepção de profundidade, de volume, de distância. É, basicamente, um superprocessador de dados biológico. E aqui vem a grande pergunta. Se a nossa visão depende de dois olhos para ter noção de profundidade, como é que um drone, que tem só uma câmera, um olho só, consegue fazer a mesma coisa? Como é que ele pega fotos chapadas, 2D, e transforma em modelos tridimensionais super detalhados? Bom, a resposta está num truque genial da física. E esse truque, esse princípio científico que está por trás tanto dos nossos olhos quanto dos drones, tem nome. É a paralaxe. O nome pode parecer estranho, mas o conceito é bem simples e, nossa, muito poderoso. A definição parece meio técnica, né? Deslocamento aparente, mas a ideia é super fácil de pegar na prática. Paralaxe é só a mudança que a gente percebe na posição de um objeto quando a gente muda o nosso ponto de observação. E tem um teste muito simples que deixa isso bem claro. Vamos lá, dá para fazer aí agora. Estica o braço, levanta o dedo indicador e foca em alguma coisa lá no fundo, na parede, por exemplo. Com o dedo parado, fecha um olho e repara onde o dedo está. Agora, sem se mexer, troca o olho aberto. E aí? O dedo parece que deu um pulo para o lado, não parece? Pois é, esse é o momento uau! O dedo não se mexeu nem 1 milímetro. A única coisa que mudou foi o ponto de vista. Primeiro o olho direito, depois o esquerdo. Esse salto é a paralaxe em ação. O ponto principal é esse. A mudança de perspectiva cria essa ilusão de movimento. Certo. Agora que a gente entendeu como a paralaxe funciona com os nossos olhos, vamos levar essa ideia lá para cima e ver como um drone usa exatamente o mesmo princípio para mapear o mundo. Então, o drone não tem dois olhos, mas ele meio que cria vários. Ele voa reto e vai tirando fotos em sequência, uma depois da outra. E o segredo está aqui. Cada foto nova tem uma boa parte da área da foto anterior. Cada foto é como se fosse a visão de um olho numa posição diferente. E quando a gente tem duas fotos sobrepostas do mesmo lugar, a gente cria um par estereoscópico. É a versão tecnológica dos nossos dois olhos. E esse número aí é a chave de tudo, 60%. Essa é a regra de ouro no planejamento de voo para mapeamento 3D. Tem que garantir que cada foto tenha pelo menos 60% de área em comum com a anterior. É isso que dá para o software informação suficiente para medir a paralaxe de cada pontinho e, com isso, calcular profundidade e altitude com uma precisão incrível. Que tal a gente sentir na pele como o cérebro faz essa mágica de fundir imagens? A nossa próxima etapa é uma missão de treinamento prático. A gente vai desbloquear a nossa visão estereoscópica. A missão se chama estereoscopia voluntária. O objetivo é treinar o nosso cérebro para ele conseguir juntar duas imagens planas e criar uma percepção 3D de verdade, sem óculos nem nada. E para essa missão não precisa de quase nada. Só uma folha de papel com duas imagens quase iguais, lado a lado, como essa dos passarinhos, a nossa própria mão vai ser a ferramenta. E o mais importante, foco total. O primeiro passo é só segurar o papel mais ou menos a 1 palmo de distância do rosto, uns 25 centímetros. É importante que o desenho fique bem na altura dos olhos, retinho. Agora, o passo mais importante. A gente posiciona a mão na vertical, como se fosse uma parede entre os olhos, com a lateral da mão tocando o nariz. A ideia é que o olho esquerdo só veja a imagem da esquerda e o olho direito só veja a da direita. Com tudo no lugar, vem a parte que exige um pouco de calma. Relaxar o olhar. O truque é não tentar focar nos desenhos. Em vez disso, a gente tenta olhar como se estivesse vendo algo bem longe, lá no horizonte, através do papel, sabe? Deixa a visão ficar meio desfocada. Com paciência, o cérebro começa a sobrepor as duas imagens. Uau! Se tudo der certo, de repente, uma terceira imagem aparece no meio. E nela, o pássaro parece que pulou para frente da cerca, flutuando em 3D. É incrível o que nosso cérebro faz, né? Fusão concluída. A gente acabou de dominar a estereoscopia voluntária. E essa experiência toda leva a gente para uma reflexão final, conectando esse pequeno experimento com um trabalho gigantesco que os algoritmos de mapeamento fazem.
Se a gente parar para pensar, o que acabamos de fazer com uma folha de papel e os nossos olhos é, na essência, a mesma coisa que um drone e um software super avançado fazem. O drone cria milhares desses pares de imagens e o software age como o nosso cérebro, medindo a paralaxe em cada um deles para construir um modelo 3D perfeito. E isso nos leva a essa citação que é bem provocadora. Esses mapas 3D que a gente usa no dia a dia, eles não são fotos da realidade. No fundo, eles são uma colossal e muito bem elaborada ilusão matemática, toda construída a partir desses pequenos pulos de paralaxe. Fica aí a reflexão final. Da próxima vez que a gente passear por uma cidade em 3D no celular, vale a pena lembrar. Aquilo tudo que parece tão real, na verdade é o resultado de uma verdadeira orquestra de algoritmos que transformaram o que parecia ser um defeito geométrico numa ferramenta incrível e super útil para a gente entender o nosso mundo.